Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Seja Intencional, podcast que eu criei para te tirar do automático em qualquer área da vida. Eu criei uma série chamada Bora Conversar, que é uma série onde eu bato um papo, onde eu conheço pessoas, apresento essas pessoas a você e com essas histórias te ensino alguma coisa para que você possa sair, quem sabe, de uma vida de preguiça, de zona de conforto e fazer alguma coisa. Hoje eu tô com a Andréa Salles. A Andréa Salles é uma das pessoas que mais me influenciam na corrida, sobretudo aqui na nossa cidade, em Fortaleza. É uma mulher que acumula muitas histórias e eu quero saber um pouco dessas histórias que ela vai contar aqui agora. Então, Andréa, para começar, me fala aí quem é a Andréa. Sou Andréa Salles, uma filha amada de Deus, casada com Oscar há 25 anos, mãe da Sara, corredora, apaixonada por corrida, apaixonada por maratona. Especificamente eu gosto de longas distâncias, até maratona. Trabalho com corrida, corrida virou meu meio de vida também, meu trabalho. Essa sou eu. Eu sempre digo aqui pro pessoal por que eu chamei a pessoa que eu tô conversando. Eu chamei a Andréa porque ela realmente é apaixonada por corrida e não só isso, ela faz as pessoas se apaixonarem por corrida também. Aí eu fico feliz de ouvir isso porque eu escuto algumas pessoas me dizem isso, assim, que eu passo, acho que tanto amor que as pessoas ficam curiosas. Quem disse falou a verdade. Inclusive, você passa tanto amor, não só na prática do esporte, como você vive o esporte, mas nos protestos que você também faz a respeito da prática do esporte, seja aqui ou seja em outro lugar. Eu convidei por conta da constância, da disciplina. Andréa, como é que a corrida entra na sua vida? Esse ano eu completei 20 anos de corrida, eu comecei a correr em março de 2005. Eu tinha um sobrepesozinho, nada muito grande, mas desde que eu tinha tido a minha filha em 2003, eu fiquei aí, tipo, uns 5 quilos acima do meu peso. E eu vi as pessoas correndo aqui na beira-mar. E eu achava linda. E resolvi tentar. Aí vou correr, acho tão linda. Eu vinha com o Oscar, com meu marido. A gente caminhava à beira-mar. Na época não tinha carro, não tinha nada pra marcar. A gente sabia que eram 3 quilômetros indo e 3 quilômetros voltando. A gente caminhava indo e voltava correndo. Uma vez dava até a metade, depois foi aumentando. E eu fui perdendo peso e conseguindo correr sempre um pouco mais. Fui gostando. E aí a gente corria 3, depois corria 6, depois corria 9. Era sempre múltiplo de 3 aí, distância da beira-mar. Mas então, inicialmente foi pra perder peso. Nem imaginava que isso aqui ia quase virar minha casa de manhã. Isso aqui é um paraíso. Eu não fui inspirada por ninguém desconhecido. Eu não tinha nenhum amigo corredor. Nessa época eu não tinha rede social, então eu não tinha. Mas eu era inspirada pelo movimento, pela energia das pessoas correndo, tomando água de coco no final, tomando guaraná. Eu achava super legal. E os primeiros passos com o Oscar, foi proposta dele pra você ou de você pra ele? Sabe que eu não lembro. Eu sei que ele morria de vergonha, porque o Oscar é militar. Ele é coronel do bombeiro, reserva, mas na época ele era tenente, capitão, não lembro. E que tinha um posto do bombeiro aqui no calçadão, era um trailer do bombeiro. E ele dizia, eu não posso passar andando em frente o trailer do bombeiro, o pessoal vai tirar onda comigo. E eu cansava, eu dizia, eu tenho que parar. Ele, toda vida que tu cansar, tu for parar, tu não vai ruir nunca. Ele enchia a minha paciência, assim. Quer dizer, ele te puxava praticamente. Sim, reclamando. Que eu não podia toda vida que cansar, parar. Hoje ele adora contar essa história, aqueles que me puxavam e hoje ele não consegue mais me acompanhar. Tá aqui a história pra você saber também. O Oscar, ele tinha vergonha do que os amigos do Corpo de Bombeiros iam pensar Se ele passasse caminhando. se ele passasse caminhando. É isso. Pegando essa deixa aqui, eu quero perguntar, quando você se movimentou para vir correr, que aqui já tinha pessoas que já corriam, provavelmente já tinham pessoas que tinham certos equipamentos, certos acessórios, talvez não tanto quanto hoje. Isso, por algum momento, foi motivo de vergonha para ti? Ah, eu não vou porque eu não sou assim. Não. Na verdade, naquele tempo não tinha movimento. Como eu disse, a gente marcava tempo. Normalmente, mas quem tinha alguma coisa mais legal, sei lá, de um relógio Cássio digital, daqueles que tem cronômetrozinho que você está. E tênis, eu lembro, eram 2 marcas, assim, era ASICS e Mizuno e 2 modelos. E eu comecei a correr com Nike Shox,
que era o que eu tinha. Perdi uma unha porque ele tinha um bico muito fino. E eram as roupas que eu tinha. Era aquele tempo que a gente treinava com roupa de propaganda, com blusa de político. E eu nunca deixei de falar também por isso, não. Mas não tinha muito. Ou eu não percebia. Se tinha, eu não percebia que tinha uma moda ou que tinha que ter algumas coisas pra fazer parte. A Dé falou uma coisa que serve pra você. Para de perceber coisas que te impedem de correr. Para de perceber coisas que te impedem, por exemplo, de vir para beira-mar para fazer atividade física. A Andrea veio com o que tinha, do jeito que tinha, mas veio. Há 20 anos, né? E eu passei um bom tempo, assim, não foi aquela coisa... Aí eu comecei com esse tênis e com essa roupa, mas logo eu acho que eu devo ter passado um ano com o tênis que eu tinha. Que era um tênis bacana pra época, mas não tinha nada a ver com corrida. Era um tênis, sei lá, estilosinho, assim. De lá pra cá, pensando assim, em constância, você chegou a parar de correr e eu não tô falando de lesão. Eu tô falando assim, cansei, eu não quero mais não. Nunca parou. Já que você falou de lesão, teve um período que eu devo ter passado uns 2 meses, mas por conta de lesão. Mas sempre no meio, assim. Eu lembro que eu vinha pras corridas pra fotografar os amigos. Eu queria estar no burburinho, assim. Queria estar envolvido, queria fazer parte. Sim. O tempo passou e hoje, claramente, o Oscar é o marido que lhe acompanha, que incentiva, e você fala isso, você deixa isso claro. Sim, mas é importante dizer que nem sempre foi assim, sabia? Pronto, fala sobre isso. Teve um tempo que ele até implicava um pouco, porque dizia que era excessivo. E aí eu treinava à noite e ele reclamava da minha falta, digamos assim. Aí eu passei a treinar de manhã para que eu saísse e voltasse e ele ainda estivesse dormindo. E eu lembro que ainda assim ele reclamava. Mas eu saio e volto e eu tava dormindo. Ele, mas eu quero você dormindo do meu lado. Não era contra, mas ele tinha uma, né? Reclamava. Mas hoje, ele é aquele que, na véspera da prova, ele manda eu descansar. Ele pergunta se eu bebi água. Ele pergunta se eu comi direito. É bem dizer o coach. É quase isso. E como foi que você acredita que venceu isso, André? Essa coisa de ele parar de fazer as observações e entender, é a paixão, ela gosta e eu vou incentivar. Primeiro, eu acho que oração, porque eu tô sempre orando para que as coisas fiquem por paz, para que as coisas fiquem melhores de uma maneira geral. Isso me incomodava. E o Oscar mudou, não com o relação por rir. É uma mudança geral, entendeu? Sim, a gente nem percebe. As coisas vão acontecendo, você não sabe nem dizer quando mudou, não teve o corte, o que ele era. Virada, né? E hoje ele foi se transformando. E eu acho que isso, ele viu o quanto é importante para mim. E outro que não se desliga da oração. Ele diz que eu sou outra pessoa. Quando eu tô correndo, quando eu tô treinando. Não porque às vezes eu estiver chata demais, ele diz, tu já treinou? Vai correr. E ele sempre diz pros amigos dele que a mulher tem que estar feliz. Então se é isso que me faz feliz, vai fazer ele também, porque realmente, corrida pra mim é uma terapia. Então, se eu fico com o astral melhor, se isso me faz bem, naturalmente vai fazer bem a ele, vai fazer a nossa casa, vai fazer bem ao casamento. Enfim, em mim é a corrida. Mas para as outras pessoas, enfim, pode ser outra atividade, mas é isso que ele diz. Diga para sua esposa procurar uma coisa que ela goste. E aí, ele vê que eu me sinto bem com o corpo, porque a gente... Acredito que com o homem também acontece isso. A mulher estiver bem com o seu corpo já é meio caminho andado pra ela estar ainda. Isso é uma coisa que tira um pouco, né, a nossa paz. A gente gosta de estar bem. Acho que ele foi percebendo isso. Ele disse, acho que é mais vantagem eu incentivar. Ele gosta de vida. Ficou a dica aí, feminina, viu, maridão? Pra você incentivar a sua esposa a fazer alguma coisa, sei lá, seja no esporte, seja um hobby, alguma coisa desse tipo. E aí, quando é que você participa da sua primeira prova de corrida? Fazer 20 anos agora, em julho, Corrida do Fogo. Então quer dizer que você começou ali e já teve a primeira corrida do 3 meses depois. Já era uma corrida do Corpo de Bombeiros. Isso. Aí pagou a inscrição, obviamente. Acho que nem tinha isso. Acho que era tipo lata de leite em pó. Era só doação, corrida do... 5 ou 10? 10. E a primeira corrida já foi 10. Foi a perder de vista, né? 1h15. Nessa época eu terminava antes, nos seus 50 e poucos minutos, e voltava preocupada comigo. Só me procurar no percurso. Vou voltar esse ano da Corrida do Fogo, exatamente para comemorar esses 20 anos de corrida. E te lembra da tua sensação ali na Corrida do Fogo? Terminando, já era a Banana que ganhava? E eu acho que sim. Sinceramente, não lembro desses detalhes, assim, do que tinha, mas acho que era aquelas coisas, era laranja partida no meio, assim, sabe? Agora tem várias curiosidades sobre esse tempo. Primeiro, largada era 8 horas. As corridas todas eram 8 horas. Às vezes as camisetas já vinham com o número estampado na camiseta. A gente recebia
o nosso número numa etiquetinha, dentro de um saquinho de din-din, amarrado numa liga dessas de dinheiro, e a gente corria com isso, tipo assim, no pulso, e a gente entregava quando chegava. Botava no aqueles espetos de restaurante, de escritórios, que bota os papeizinhos. Sei. Então eles sabiam, alguns, acho que os primeiros eles anotavam mesmo, mas os outros eles sabiam a ordem de chegada pela ordem do papelzinho lá fixado. Não tinha chip, não tinha cronometragem, não tinha. Era como dizer aquela... Meu Deus. Oh, mas era bom. Quer dizer, a gente não só tem uma pessoa que é apaixonada pela corrida, mas é uma contemporânea da corrida que viu toda essa evolução, né? Vi muito. Eu lembro a primeira vez que eu vi um chip, ou a corrida, que era aquele que a gente tava no tênis, eu acho que foi na Disney, e dizia assim, uau, era assim, uma coisa do outro mundo. Gente, foca só nesse detalhe aqui, ó. Primeira corrida que ela botou o chip no cadastro foi na Disney, tá? Andréa, qual foi tua primeira grande corrida? Assim, você já tinha sido contagiada pela corrida e aí pronto, agora eu quero viver isso e eu vou começar a correr mesmo. Aí você respondeu, foi na Disney. Primeira grande corrida, essa primeira corrida internacional, a primeira. Não foi minha primeira meia maratona, já tinha feito várias. Certo. Em 2010, eu fiz uma meia maratona na Disney. Um amigo me falou que ia correr a maratona e aí eu, interessante, mas maratona eu não faço. Vou me inscrever na meia. Isso devia ser meados do ano anterior, que a corrida sempre é em janeiro. Sim. Só que já tinha esgotado minha maratona. Só tinha maratona. E aí eu esperei, porque dizia que podia aparecer. Tentei com a agência, tentei na época outros meios. E alguém me deu a ideia, se inscreve na maratona, corre Melia. Perfeito. E assim foi a minha primeira corrida na Disney. Me inscrevi na maratona, chegou na meia, eu disse, uau, tô bem, vou continuar. Completou a meia. Completei a meia. Achei que estava bem, vou continuar. Não cheguei no 24º quilômetro, 2 joelhos travaram assim, uma dor. 25 quilômetros parei, andei, peguei o ônibusinho de volta e essa foi a minha primeira prova internacional. E foi aí que eu fiquei uns 2 meses. E aí no ano seguinte eu voltei para fazer a meia, inscrito na meia. Tudo bonitinho, assessorado. Também na Disney. Também na Disney. Já com acompanhamento. Esse é o problema de correr na Disney. Você quer ir todos os anos. No começo ali, eu fui 4 anos seguidos. Quando eu ia me inscrever para 2016, Dixon, vou me inscrever de novo. E ele olhou para mim e disse assim, tá na hora de você fazer uma maratona? Nesse tempo eu pensava assim, vou fazer uma maratona. Sabe aquela história de plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho, você não pode passar pela vida? Eu disse, uma maratona. Pra dizer, eu fiz uma maratona. Mas eu vi um vídeo da professora Stara, que ela dizia que a gente não se acostumasse com os milagres da nossa rotina, né? Que as pessoas têm mania de querer só o extraordinário e não ver o extraordinário nas pequenas coisas. Talvez eu tenha realmente muita coisa extraordinária no ordinário do meu dia a dia. Eu quero dizer como espectador que você tem, tá certo? É porque eu digo assim, porque a gente vê, sei lá, os que você gravou. Então, pessoa que saiu da obesidade, que fez, né, redução de estômago, outro que teve câncer, vai ter história de amigos que perderam filho, que, enfim, saíram da depressão. E eu não tenho nada nesse sentido. Mas a corrida me transforma todos os dias, né? Você tem o seu impacto, certo? E quando você diz assim, vamos voltar alguns metros lá atrás, que eu perguntei quando vira a chave do Oscar, e você diz assim, o Oscar não mudou nisso, o Oscar mudou em tudo. Ele mudou a vida dele. E antes de você dizer isso, você disse que isso teve como base a oração. Então, você tem o seu impacto, e eu quero te dizer, não é sobre isso, mas eu vou dizer, continue, porque faz diferença na minha vida. E um livro contando essas histórias vai incentivar muitas pessoas que estão na obesidade, que estão na ansiedade, que estão com preguiça a se movimentarem. Não por conta do motivo que os fez correr, mas por conta dos resultados que a corrida proporcionou. E isso você pode falar, porque eu tenho convicção que quando você se apaixona pela corrida, quando você faz sua primeira viagem, muita coisa mudou no teu estilo de vida e isso causa diferença na vida das pessoas. Fica a reflexão, como você é uma mulher de oração, pergunte ao Senhor se esse livro ele deve sair. Inclusive, deixa eu falar um pontinho sobre a oração, me permita, mas é uma coisa que eu me estreiei, digamos assim, um tempo na corrida com relação a isso. E hoje eu me sinto totalmente à vontade para orar pelos meus resultados na corrida. Tipo, tô cansada aqui no treino.
E eu queria muito concluir esse treino porque é importante, uma prova. Falo nem de prova, nem de resultado de prova, nem é isso. Mas e antes eu ficava assim, ai gente, tanta coisa importante vou pedir, eu vou ficar pedindo todo o meu treino, sabe? Mas aí, um dia, numa dessas orações, porque a corrida me liga ao pai de uma maneira assim, enfim, na corrida, no ato de correr. E aí ele me falou claramente assim, quem é o pai que não quer ver o filho feliz? Se isso me faz feliz, se isso vai te fazer feliz, peça. E eu passei a pedir por cada detalhe, sim, sem esse medo de, ai, tanta coisa importante, tanta gente sofrendo com coisas mais graves. Não se constranjam de pedir pelo que vocês gostam. Se a corrida é uma coisa que eu amo, que me faz bem, e eu tenho um pai que pode todas as coisas, eu peço, hoje sem nenhum constrangimento, mas antes eu ficava constrangida. Eu achava que tipo, eu era digna de pedir coisas pequenas, tipo, o meu hoje ser bom, que eu não senti uma dorzinha, eu me recuperar mais rápido. Eu peço. E ele me atende, viu? Deus bom. Nós temos visto que ele atende, graças a Deus. Tô voltando um pouco na conversa. O Dixon, então, te provocou para fazer a maratona. E aí você aceitou. E aí eu aceitei. André, com 10 anos de corrida. Teve 8 meses de preparação, né? Eu preciso valorizar o Dixon, viu, André? Porque quando você faz ali os seus 24, 25 quilômetros na Disney a primeira vez, na minha concepção, sabendo a mulher aguerrida que você é, determinada, eu imaginei, pronto, esse é o ponto em que ela diz, agora eu vou fazer uma maratona. Eu pensei isso. Eu pensei também na hora, mas eu não tinha ideia do que era uma maratona. Eu disse, eu passei dos 21, vai dar certo. Mais 21 ainda tinha. Mais o corpo. Só que lembrando, né, que eu não tinha o Dixie. Eu me treinava com ele e aí eu resolvi treinar assessorado, fazer o nosso direito. Mas foi aí que ele entrou, quando eu lesionei. E aí eu fui voltar pra Fortaleza dizendo que sou maratonista. Beleza. E eu sou. Tinha uma ideia do que era uma maratona. Voltando aqui no ponto, o que eu queria dizer era da importância de ter alguém que acredita em você mais do que você, ou tanto quanto você, pensando em ti. O Dixon, sem dúvida, acredita em mim mais do que eu e me conhece mais do que eu me conheci. Porque ele faz uns treinos assim pra mim, eu digo... E ele sabe que vai, né? E no final dá muito certo. Aham. Se você, sei lá, for ver um histórico meu assim, de vídeos assim nos stories, vários treinos e provas eu termino dizendo assim, esse cara me conhece muito mais do que eu. Eu achava que não conseguia, mas se ele botou aqui é porque ele sabe que ia dar certo. É incrível. Então tua primeira maratona foi em 2016, janeiro. Quem quiser ir pra Disney, procura a Andrea, aí o Instagram dela, ela tem todas as dicas para você conseguir performar bem, não só na parte da corrida, mas na parte do turismo também, das compras. É o meu lugar no mundo. Correndo, então aí pronto. Tô à vontade demais. E depois dessa maratona da Disney, qual foi a tua próxima? Voltei da Disney. Uma amiga minha, da KM, que ela disse, não tem vontade de fazer Nova York. Nunca tinha nem pensado. Mas quem não quer viajar pra Nova York pra correr uma maratona? Aí ele disse, é sorteio, é super difícil, mas se a gente se inscrever 3 anos seguidos e não for sorteado, no 4º ano você ganha o direito de ir, ganhar vaga. Que bom saber disso. Né? Só que isso não tem mais. Acabou? Poxa, que péssimo saber disso. E na época, naquele ano tinha acabado. Só que ela me vendeu essa história ainda, já não existia. Tá, então tu botou na tua cabeça. E fui me inscrever pra isso. Pra me inscrever 3 anos, ela disse, eu já me inscrevi vou pro 2º. Mas eu me inscrevi nessa intenção. Isso era janeiro, tinha acabado de voltar dali. Me inscrevi nessa intenção. Inclusive tá aberta agora as inscrições e tal pro sorteio. Me inscrevi. Contei pro Oscar. Ele aí se inscreve 3 anos. Enfim, estou eu. Meados de março, sentada no meu computador, trabalhando, chega um SMS. Compra aprovada, New York. Aí eu, Oscar Coronaro, Nosso cartão. Estão gastando nos Estados Unidos. Eu tinha esquecido que tinha me inscrito. Negócio em janeiro. Aí deu aquele estalo. Maratona de Nova York. Aí fui pro site da maratona, não falava nada de resultado, de sorteio. Nada. Aí eu botei no Google, como saber que foi sorteado na maratona de Nova York? Aí tinha número 1, será debutado do seu cartão de crédito. Boa notícia, na época eu fiquei enlouquecida. Quando eu disse pra Oscar, não vou nem dizer o tamanho do palavrão. Mas tipo assim... Mas foi aquele palavrão Não. negativo ou foi aquele positivo? A gente tinha uma viagem já marcada no final do ano pra Disney. Certo. E a maratona de Nova York é novembro. Tipo assim, como assim? A gente vai viajar em novembro, dezembro de novo? Não dava, assim. Mas enfim, era negativo, assim, tipo, mas negativo nesse sentido. Caraca, como é que... E agora? Nossa, aquela história. Deus é tão bom. Eu acho que eu não falei. Eu era uma arquiteta bem-sucedida, uma profissional bem-sucedida. E tinha uma loja que fazia ações com arquitetos, de vendas mesmo. Quanto mais cliente, mais venda. Você indicava, você ganha viagens, bonificação, premiação. E eu ganhei as duas. Eu ganhei a viagem de Nova York e ganhei a de Orlando, que eu ia no
no mês seguinte, Vou. de premiação. Não podia ser melhor, né? Porque Deus, quando faz, ele providencia tudo. Não tenha dúvida disso, assim. E ele deixa muito claro que é ele, pra gente não achar que é a gente que merece. Enfim, fui sorteado da Nova York. Maratona de Nova York, segunda. Não tinha ideia do que era uma major. Foi minha primeira major. Tanto eu quero fazer de novo, porque eu não tinha ideia do que é, da grandiosidade que era. Aí, como eu fiz Nova York em novembro, na Disney em janeiro, eu me inscrevi pra meia maratona. Certo. Eu já tinha um monte de fazer uma maratona. Foi a sua. E estava inscrito pro Rio em junho de 2017. Tá. Para a Disney, fazer minha maratona. Eu vi uma turma. Você diz que a gente inspira, incentiva e resolve tudo, porque eu fico assim, bora abrir a inscrição da Disney. A gente foi até na casa do Gil, teve um treino, vou por lá, não lembro o quê. A gente botou uma mesinha de plástico naquela de piscina, um computador, faz a fila aí. Escrevia-se umas 10 pessoas e todo mundo ia pra maratona. Só eu me inscrevi pra meia, que são dias diferentes, enfim. Mas eu tinha acabado de fazer uma maratona, ia fazer a... Estamos lá, Disney, tudo muito bem, tal. A minha prova seria sábado de manhã, maratona domingo de manhã. Sexta, passa o dia chovendo. Sexta à noite, 8 horas da noite. Recebe uma mensagem no celular. Prova cancelada, meia maratona cancelada por risco de raios e tal. Primeira vez na história da Disney. E você tem 3 opções, eu acho. Pegar o crédito e usar em produtos Disney, na loja da Disney, ingressos e tal. Correr a meia no ano seguinte ou correr a maratona no domingo. E aí, qual que eu escolhi? A maratona, né? Tô fazendo nada. Isso. Já estamos aqui. Mas a ideia também era... Eu comecei com o Dixon. Eu lembro que eu tenho no grupo KM, no WhatsApp. E aí... vai, tá bom. O Gil me chamou no privado. Eu botei no grupo, vou me divertir. Vou com o objetivo de fazer a meia. Enfim, se der, eu faço o resto. Se não der, eu paro. Ele me chamou no privado e disse, tem essa de fazer meia. Você tá pronta, você consegue, vai pra cima. Nova York foi tua primeira major. Sim. E aí de lá pra cá já foram quantas majors? 3. Foi Nova York, Berlim, E Chicago eu fiz 2 vezes. 2 vezes Chicago. Um breve Boston, um breve Londres, um breve Tóquio, Rapaz, assim, um breve Sydney. e é poderoso pra fazer. Mas olha, acredita em Deus, toma André aqui. Crê, porque tem coisa acontecendo na vida dela. André, tua melhor, a mais emocionante. Eu sei que tanta experiência, tantas viagens internacionais, tantos aprendizados, tantos ensinamentos ao longo desses 20 anos de corrida. A tua melhor experiência da vida, mais significativa, mais emocionante. Eu pensei nisso, se podia ser essa Com pergunta. certeza. E o mais emocionante pra mim não foi uma corrida, que eu podia dizer assim, foi as Olimpíadas. Paris, né? Oportunidade única. Você foi um dos poucos brasileiros que participaram lá da maratona. Mas eu vou mentir se eu disser que foi uma prova que eu me emocionei. Que eu me emocionei assim, não de chorar, não sei o que. Eu me emocionei muito de alegria no começo. E depois muito de raiva de ser difícil. Raiva assim, no sentido de, ai, acaba logo. Mas receber o e-mail que eu tinha sido sorteada. Esse, sem dúvida, foi o momento mais emocionante da minha carreira aí de corredora. E quando eu falo de Deus, gente, eram desafios que a gente tinha que fazer, tem que baixar o aplicativo. Fazia desafios e eu fiz despretensiosamente no sentido de é impossível eu ser sorteada por um negócio desse. E, sei lá, mais de ano antes das Olimpíadas. Quando foi em janeiro, as Olimpíadas foi em agosto, julho, agosto. Em janeiro, uma amiga minha da minha assessoria foi sorteada. E uau, máximo. Só que na minha cabeça, ali tinha sido o sorteio e acabou. Era 10 de agosto. Eu fiz uma maratona em abril, foi em Porto Alegre, e tinha Chicago para outubro. E já tinha feito essa prova de abril, porque eu queria tentar o índice para Boston, e até setembro, né, assim, Chicago já não daria mais tempo. Então eu procurei uma prova no primeiro semestre o mais cedo possível, para ter um intervalo de ficar meados de junho. Eu lembro que eu fui pro Rio, fiz a minha maratona, fui também assim, um presente de Deus. Eu não estava inscrita, não tinha pretensão nenhuma de ir, faltando 3 semanas para a prova. Muitos amigos iam, eu fiquei assim com muita vontade de ir. E aí abriram umas inscrições extras, solidárias, para ajudar o Rio Grande do Sul. E eu peguei 3 semanas antes e fui pro Rio, onde a gente se encontrou, fazendo a maratona. E aí voltei do Rio na semana seguinte, então meados de junho, quando eu nunca esperava, não estava no meu radar. Não achei que tinha mais vaga, nem que estava havendo sorteio, e eu acho que não estava. Não sei se alguém desistiu e surgiu uma vaga, não sei. Chegou um e-mail para mim, em francês, 1h30, 2 horas da tarde, lembra?
E eu traduzia aquilo. Eu não conseguia nem copiar no tradutor, porque eu me tremia quando eu não estava acreditando naquilo. E aí eu mandei uma mensagem pra Tássia, essa minha amiga que tinha sido sorteada. Perguntei como ela tinha recebido. Mandei um print pra ela e ela disse corra, porque no e-mail dizia, você tem 48 horas pra aceitar. Não vai se inscreva logo, depois você pensa. Eu não tinha o que pensar. Eu gritava, eu pinotava. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria. A gente foi inacreditável aquelas coisas sem eu. E aí, na que eu disse, claro, você pensa em tudo. É para as Olimpíadas, tudo em Olimpíada. É muito caro. A gente já tinha tentado ir para a Olimpíada no Rio. E no Rio, cara, aqui, não conseguiu, que era muito caro. E eu dizia, cara, como é que vai ser? Surpreendentemente, acho que porque estava perto, as passagens estavam com preço bom. A gente conseguiu hospedagem com preço bom. Eu tinha feito a Maratona de Paris e hotel. Tudo tá absurdamente caro. Isso. E nas Olimpíadas, assim, procurando bem, a gente que conseguiu. E eu tinha dito pro Oscar, a gente não tinha encontrado as passagens de Chicago. E eu tinha combinado com o Gil, com o Gessé, de Chicago e tal. Mas ali eu disse, Paris é a prioridade. Apesar de não ter tempo, não ter cronometragem, não era uma prova oficial. E eu tô ainda naquela busca pela vaga em Boston. Chicago era importante para mim, mas vamos para Paris. E o Senhor providenciou tudo. E Senhor, faz a tua vontade e faz que seja o melhor possível. E fique tranquilo também, para não seja um peso. Enfim, a gente fez uma viagem incrível. Deus me deu a vaga para as Olimpíadas. Ele me deu. E ele faz questão de dizer assim, eu tô dando. Ninguém tinha sido sorteado tão em cima da hora. É Deus mesmo. No total já foram quantas maratonas? 13. 3 maratonas. Vou encaminhar aqui para o encerramento dessa parte do episódio, porque aqui é uma série. Tem 2 coisas que eu não quero deixar de perguntar. Primeiro, a sua influência na vida da Sara, sua filha. Recentemente, eu vi você publicar uma foto e naquela foto tinha emoção, naquele texto tinha emoção da Sara correndo e uma declaração da mãe demonstrando felicidade pela filha. Quando é que você percebe que a Sara entra no mundo, se apaixona pelo mundo da corrida e começa a seguir os passos da mãe? Jesus. Sara não é colocar um peso sobre você. Você tem uma vida pela frente e você tem pais que vão te apoiar naquilo que você quiser fazer na vida. Então não é sobre você continuar correndo. Mas eu tenho certeza que se você pegar a mandala, sua mãe vai ficar feliz. Eu vou tentar resumir porque dava mais um episódio da série. Mas a Sara era uma criança gordinha. Ela foi assim uma das pioneiras do Carne Kids. Até brinquei com o Dix essa semana. Porque eu disse, Sara vai fazer a primeira meia maratona dela domingo. Eu vou fazer com ela. Agora, né? Domingo, né? Pague menos. Certo. Eu disse, a pioneira do KM vai correr a sua primeira meia maratona. E ela vinha pro KM Kids porque eu não tinha muito com quem deixar, ela trazia, mas ela não gostava. E ela não gostava de correr. Aí, em pandemia, ela se afeiçoou à musculação, a treino de musculação, treinar ali dentro de casa. Ela resolveu que queria ser fisiculturista. Mas ela queria ser fisiculturista mesmo. Pesquisou todas as categorias. A Sara, quando aquela coisa, ela vai a fundo. Ela não pega só opinião, ela mesma estuda. Ela fez sua musculação. E como ela treina muito pesado mesmo, musculação, e faz os cardio, e se alimenta bem, acredito que naturalmente ela tem um condicionamento físico. Então, quando tinha corrida de 5 km, eu vou contigo. E aí conseguia, mesmo sem treinar a corrida. Mas porque ela tava bem condicionada. Uma vez, nesse tempo da pandemia, a gente assistiu um filme que era a Maratona de Britney, eu acho, que é uma moça gordinha que resolve fazer a maratona em Nova York. E ela tinha dito, mãe, eu vou fazer a maratona contigo, escreve isso. Ela tinha dito até o ano, já passou e não fez não. Aí esse ano, ela começou, vou fazer 10. Bom, que começou a confratou. Esse ano, 2025, você tá falando, né? Ela já vinha correndo, de vez em quando tinha uma prova, ela participava. Mas nunca treinou corrida. Ela resolveu treinar a corrida com o chat. É verdade. Grande professor. É o treinador dela. Ela passa todos os exames, todos os treinos. Também não é o Google que é aleatório, não. O chat GPT, ele tem uma precisão bem maior. E ele tem os exames dela, ele tem todos os dados do relógio dela. Perfeito. Um histórico. Cada treino, ela passa todo o feedback. E aí, esse ano, isso foi desafiando ela. Se levar em consideração que você passou 5 anos sem orientação, e ela... A PT já tá ali. E ela já tem a orientação, ela tá anos, de muita gente. E ela, o professor, o coach dela, o treinador dela de musculação também corre da orienta. E sim, só que essa coisa de ter família foi despertando nela, conseguir vencer isso, vencer mais aquilo, vencer mais. Resolveu. E o que queria, baseado no seu histórico, tal. É possível. E mais atrevida que ela é, ela ainda queria esperar um pouco, que ela queria fazer sub 2 horas. A meia. Tá domingo agora. Não sei se vai dar agora, porque segundo o treinador dela, tinha mais algumas semanas de treino pra isso. Mas como ia ter essa prova, e eu tava inscrita, eu disse, vamos fazer. E tal. Ela normalmente não faz nada de boa, não.
Mas enfim, eu fico extasiada porque eu acho que a gente vai fazer tudo leva a crer que sim. E foi isso o tempo que eu dizia, eu vou devagarzinho pra acompanhar a Sara. Não é mais assim. Ela, na última prova da live, ela fez 5 quilômetros abaixo de 25, que era a meta dela, ela conseguiu. Enfim, eu fico morta de orgulhosa. E ela diz, no último treino que ela fez sábado, longão, ela mandou pra mim: mãe, toda vez que eu termino um treino desse, eu fico pensando como tu é incrível. Porque eu faço isso várias vezes, né? E receber uma mensagem dessa não tem preço. E ver que ainda que não fosse a corrida, mas ver ela se dedicando ao esporte. Ela ama a vida ativa, o cuidado com o corpo. Naquele texto que ela postou, é a realidade dela, é o que ela acha. Que aquilo é um presente. Que o nosso corpo é um presente de Deus e que a gente tem que cuidar. E que a gente tem que conhecer, usar tudo que ele é capaz de... A gente não conhece. Não conhece o seu próprio corpo esteticamente, porque, enfim, uma capa de gordura por cima, e não conhece a potência, a força que ele é capaz de fazer. E ela é apaixonada por isso. Fala, Intencional, que bom que você está aqui até agora, hein? Escutando essas histórias maravilhosas com a inspiradora Andréa Salles. Olha só, tem mais história para contar, tem mais emoção. Ela teve uma emoção melhor com relação à que ela contou sobre o e-mail que recebeu confirmando a Olimpíada de Paris. E tem também aí uma grande surpresa com relação à meia maratona que a Sara, filha dela, participou. Bom, foram tantas histórias que nós tivemos que pensar no segundo episódio. Então, fica ligado, fica ligada que daqui a alguns dias vai ao ar o segundo episódio do Bora Conversar com a Andréa Salles.